Pois é, meu amigo, Gilmar Mendes entregou que eles já viram que não vão conseguir impedir a estratégia do Bolsonaro de eleger uma maioria no Senado. O Bolsonaro vai ter a maioria no Senado e aí eles estão tentando agora blindar o STF contra impeachment de ministro do Supremo. Olha que coisa fofa, né? Bom, como é que o Congresso e como é que o próprio STF vai reagir a isso, eu fico curioso. O mais provável é lógico que não façam nada, o que vai só explicitar o absurdo que é essa decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, de forma abertamente contrária à Constituição, decidiu duas coisas. Primeiro, que só o PGR pode definir, pode fazer denúncia de impeachment de ministros do STF, o que praticamente garante que certamente nos primeiros 2 anos do próximo presidente não vai ter, porque vai continuar sendo o Paulo Gonet o PGR, né? E mesmo depois disso é muito difícil que tenha, porque o PGR, lembra, trabalha muito em conjunto com os ministros do STF. Nenhum PGR vai querer abrir um problema deste tamanho para ele próprio fazendo a denúncia para impeachment de ministro do STF. Uma coisa completamente absurda, mas pior do que ser absurda, é anticonstitucional. A Constituição fala explicitamente que cabe ao Senado fazer isso. Chegamos ao dia em que o STF tomou uma decisão abertamente inconstitucional para se proteger. Como é que a gente vai sair dessa? Eu vou falar de algumas alternativas aqui, né? Mas vamos entender o que aconteceu aqui, que muita gente está chamando de golpe de Estado. Golpe de Estado acontece quando algum dos poderes simplesmente ignora a Constituição e começa a tomar decisões aleatórias sem base na Constituição. A minha visão é que a gente já está vivendo um golpe de Estado desde 2019 com o inquérito das fake news. O inquérito das fake news foi o ato institucional número 1. Esse daqui seria talvez o ato institucional número 3 ou número 4 do STF. Um absurdo completo. Só mais um desses atos institucionais, sem dúvida alguma, desrespeita totalmente a Constituição. Vamos entender, não foi só isso que ele mudou, não, ele mudou outras coisas também na lei do impeachment. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Priscila Linda Maravilhosa, Hemorroidas Doen Aftazarden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes já estava para decidir esse caso, a gente já sabia que vinha merda disso daqui, né? Mas o tamanho da merda realmente chamou atenção, né? O Gilmar Mendes foi lá e estuprou a Constituição brasileira completamente. A AMB, Associação de Magistrados do Brasil, é uma entidade privada, e o partido Solidariedade entraram com uma arguição, foi arguição de preceito constitucional? Isso, a DPF, né? Em face aos artigos da lei do impeachment, não sei o que lá, dizendo que a lei do impeachment, que é de 1950, não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Eu já expliquei esse conceito para vocês. Em tese, as leis têm como base a Constituição, então se você tem uma nova Constituição, em princípio as leis anteriores deveriam não valer mais, né? Porque a Constituição é nova, as leis elas têm base na Constituição, então deveria jogar fora tudo que foi antes da Constituição. Na prática, para evitar o caos que isso geraria, eles entendem que é o mecanismo de recepcionar uma lei. O que é recepcionar uma lei? Embora essa lei seja mais antiga que a Constituição, entende-se que ela continua valendo com aquela nova Constituição, né? Por outro lado, se uma lei não for recepcionada pela Constituição, significa que ela não vale mais porque ela é incompatível com os princípios da nova Constituição, e foi exatamente isso o que a Associação dos Magistrados Brasileiros alegou, junto com o partido Solidariedade, né? Foram duas ADPFs aqui, né? E dizendo que são crimes de responsabilidade, não sei o que lá, e criticando várias coisas da lei de impeachment de ministros do STF, né? Eu não vou ler toda a justificativa dele, mas basicamente ele chora pra caramba. Não, porque o judiciário tem sido vítima de ataques da sociedade, não sei o que lá e coisa e tal. Olha o absurdo dele, né? É lógico, porque vocês estão fazendo merda, né? Estão legislando exatamente o que você fez nessa decisão aqui. Aí o que ele tomou de decisão aqui, ó? Suspender, em relação aos membros do Poder Judiciário, a expressão "a todo cidadão" escrita no artigo 41 da Lei do Impeachment. Então, se você vier aqui no Lei do Impeachment, no artigo 41, diz aqui, ó: é permitido a todo cidadão denunciar perante ao Senado Federal e aos ministros do STF e ao Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Então qualquer cidadão pode denunciar ao Senado Federal os ministros do STF e Procurador-Geral da República pelos crimes que cometeram. Então o que ele disse aqui?
que ele suspende a expressão a todo cidadão em relação aos membros do Poder Judiciário. Ou seja, qualquer cidadão continua podendo fazer o impeachment do Procurador-Geral da República, mas não pode em relação ao STF, né? Aí, conferir na parte remanescente interpretação conforme a Constituição para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática dos crimes de responsabilidade. Ou seja, um absurdo isso. Por quê? Porque a própria Constituição brasileira diz aqui, ó, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF e os membros do Conselho Nacional de Justiça e etc., e o Procurador-Geral da República, coisa e tal, nos crimes de responsabilidade. Ou seja, é prerrogativa do Senado fazer esse tipo de coisa, né? E ele está dizendo aqui que não, que quem tem que fazer isso tem que ser o PGR. Só o PGR pode denunciar isso daqui. Ou seja, ele está literalmente legislando, ele está entendendo que a lei não comporta, então está legislando isso daqui. E, como eu falei para vocês, né, a gente vai ver isso aqui, que isso basicamente impede impeachment de ministros do Supremo, né? Aqui, ó, mas não é só isso não, tem mais coisa. Suspender, no que diz respeito aos membros do Poder Judiciário, o termo simples constantes no artigos 47 e 54 da lei. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? 47. O parecer será submetido a uma só discussão, votação nominal, considerando-se aprovado se reunir maioria simples de votos. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês, aliás, eu falei aqui no meu canal, ninguém estava falando disso, que basta a maioria simples no Senado para você iniciar o processo de impeachment contra ministros do STF. E iniciado esse processo, o ministro já é afastado. Então basta você ter maioria simples no Senado que o ministro em questão já é afastado, né? E isso é justamente o artigo 47 e o artigo 54 aqui, ó. Esse parecer terá uma só discussão, considerar-se-á aprovado em votação nominal se reunir a maioria simples dos votos. Aí o que ele decidiu? Não é mais maioria simples. Dar nessa parte a interpretação conforme a Constituição. Cara, olha o absurdo. Ele está dando uma interpretação conforme a Constituição, algo que não tem escrito na Constituição. A Constituição não fala nada sobre isso. Ao contrário, a Constituição fala que é prerrogativa do Senado fazer esse tipo de coisa, né? Para fixar o quórum de 2/3 para aprovação do parecer a que se refere. Então, ou seja, agora, para iniciar o processo de impeachment de ministro do STF, você tem que ter 2/3 dos votos do Senado. O que não é que seja impossível, mas é muito mais difícil de conseguir, né? Ainda suspendem as alíneas A e C do artigo 57 da lei de impeachment, né? Então, artigo 57 é isso daqui, ó. A decisão produzirá, desde a data da sua intimação, os seguintes efeitos contra o denunciado. A. Ficar suspenso do exercício de suas funções até a sentença final. Ou seja, quando você inicia um processo de impeachment contra o ministro do STF, você afasta o ministro. Não, no presidente você afasta, o PGR você afasta, todo mundo você afasta, mas o ministro do STF não afasta, né? Perder até a sentença final 1/3 dos vencimentos que será pago em caso de absolvição. Então, ou seja, simplesmente não suspende mais o ministro do STF durante o processo de julgamento do impeachment. Ao contrário do presidente da República, ao contrário de qualquer outra pessoa acusada de impeachment, né? Processada pelo impeachment. Item 6. Suspender a expressão que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos que tenha sido privado, presente no artigo 70 da lei aqui, né? Então, artigo 70 fala aqui, ó, que no caso de condenação fica o acusado desde logo destituído do cargo. Se a sentença for absolutória, produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos que tenha sido privado. Então ele tirou essa parte aqui, isso aqui não faz muita diferença, né? Agora, olha só, excluir qualquer interpretação do artigo 39, 4 e 5 da Lei 1079, que autorize a enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica para efeito de crime de responsabilidade. Ele está dizendo aqui que não cabe o tal do crime de hermenêutica. Eu sempre falei para vocês, é lógico que o STF ia levantar esse papo do crime de hermenêutica para dizer que não pode acusar de crime de hermenêutica, né? Mas isso eu já imaginava que eles iriam fazer de qualquer forma. Isso aqui não faz muita diferença. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Se você vier aqui o artigo 39, né? O artigo 39 está aqui, ó. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Aí está falando aqui, alterar por qualquer forma a decisão, proferir julgamento, etc, etc, exercer atividade político-partidária, ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo ou proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções.
Esses itens aqui são um tanto subjetivos, e aí você pode dizer que determinada decisão do ministro fere a dignidade, a honra e o decoro das funções. Ele já está dizendo aqui que não, porque isso daqui, isso não pode, se for enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica, não pode. Crime de hermenêutica não existe, é o que esse pessoal fala, né? E, de fato, o crime de hermenêutica é uma coisa complicada, porque é a decisão do juiz num processo. Eu já tinha falado para vocês que se a gente for fazer um impeachment de ministro do STF, dificilmente você pode tomar com base alguma decisão que esse ministro tenha tomado em processo. Tem que ser alguma outra coisa. Por exemplo, impeachment do Barroso seria possível, porque ele foi lá no Congresso da Uni e disse que nós derrotamos o bolsonarismo? Seria possível, isso não é uma decisão judicial. Não tinha nada a ver com justiça aquilo ali, né? Da mesma forma, fazer o impeachment do Gilmar Mendes é possível? É lógico que é possível. O Gilmar Mendes fala besteira política o tempo todo, né? E a atividade político-partidária não pode, né? Não tem a ver com decisão judicial. Esse ponto, para mim, já estava pacífico isso daqui, tá? Então, ou seja, o pior problema dessa história aqui, os três grandes problemas aqui. Primeiro é exigir que seja o PGR a fazer denúncia. Isso praticamente mata qualquer chance de impeachment de alguém do STF. Segundo, a questão de exigir 2/3 dos votos para iniciar o processo de impeachment contra o ministro do STF. E terceiro ponto, é dizer que se começar um impeachment, o ministro não fica suspenso, o que é um absurdo, contradiz o resto dos processos de impeachment, contradiz um monte de coisa, um absurdo completo essa decisão de Gilmar Mendes, né? Cabe lembrar o seguinte, isso daqui é uma medida cautelar, ou seja, primeiro, isso tem que ser votado ainda, não sei se na primeira turma, não sei se no plenário, como é que vai ser a votação disso daqui. Os outros ministros vão ter que assinar embaixo dessa parada. Eles vão assinar? É possível que sim, nenhum deles quer sofrer impeachment, né? Então todos eles acham interessante que seja impossível o impeachment de ministro do STF. A gente está virando uma juristocracia, estamos indo para um regime em que os juízes mandam, né? O juiz manda tudo aqui no Brasil. O presidente, a única relevância de um presidente a partir daqui é que ministros que ele vai indicar para o STF no final das contas, né? É lógico, isso gerou muita crítica, né? Isso é a blindagem, ele está blindando completamente os ministros do STF, não tem nenhuma chance. A oposição está criticando o Gilmar Mendes, diz que ele não pode reescrever a Constituição. Concordo, a Constituição fala que é o STF que é o responsável por isso, então é um absurdo ele querer dizer que agora que não, que é o PGR que faz esse tipo de coisa. Agora, o pessoal está colocando aqui como é que isso é abertamente uma jogada política. Aqui, ó. Decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment implode estratégia eleitoral de Bolsonaro. Né? Então é muito curioso como é que esse pessoal está vendo tudo pelo lado do Bolsonaro. Isso aqui mostra o quê? Que eles sabem que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Vai ganhar, talvez ele não consiga se eleger, mas ele vai fazer o candidato dele, vai fazer o próximo presidente e provavelmente vai fazer uma maioria muito folgada no Senado. Eles estão apavorados com isso, porque eles sabem que se tiver uma maioria muito folgada no Senado, eles conseguem fazer impeachment de ministro do STF. Decisão sobre Gilmar implode a estratégia eleitoral de Bolsonaro. Então agora o fato de você exigir 2/3 do Senado para começar o impeachment e exigir que seja o PGR que faça isso e coisa e tal, simplesmente implode essa estratégia. Eu não diria isso, tá? Por quê? Existe uma série de saídas para continuar usando essa estratégia. Ninguém achou que ia ser fácil. Eu sempre falei para vocês, é lógico que o STF iria reagir contra esse negócio do impeachment, né? Mas existe um monte de caminhos para seguir a partir daqui. Primeiro caminho, impeachment do PGR. Lembra que ele alterou aqui a coisa para o PGR, mas o PGR continua sendo, qualquer um pode abrir impeachment contra o PGR. Então só vai ter que votar o impeachment do PGR do Gonê antes de votar o impeachment de ministro do STF. É uma maneira. Segunda maneira, que eu acho que seria até mais elegante para o Senado fazer. O Senado lembrar que a Constituição dá ao Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal, todo o processo de julgamento de ministros do STF. E isso, por definição, garante que, inclusive, dizer que a lei do impeachment é inconstitucional cabe ao Senado, não cabe ao STF. Por motivos óbvios. Se o STF pode julgar a constitucionalidade da lei, que não cabe privativamente a ele aplicar aquela lei, automaticamente essa lei não vale nada, né? Ou seja, quem tem o poder de decidir a inconstitucionalidade da lei do impeachment é exclusivamente o Senado Federal, porque a Constituição garante a eles essa competência privativa. Então o Senado pode simplesmente ignorar essa decisão do STF.
Lembra que é lógico que o Senado atual não vai fazer isso. O Senado atual, Columbre, não vai fazer esse tipo de coisa. Mas vamos imaginar a situação em que o Senado é eleito com grande maioria no próximo governo, a grande maioria da direita, 2/3 talvez. O pessoal, a gente vai fazer o presidente do Senado, evidentemente, e você pode com muita facilidade fazer isso. Não, a gente vai fazer o impeachment de acordo com a lei mesmo. Ah, mas o Gilmar Mendes decretou que a lei é inconstitucional. Mas o Gilmar Mendes não tem aqui. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do STF. Então não compete ao STF decidir como que isso vai ser feito. É o Senado que define esse tipo de coisa. Então o Senado toma as decisões e pronto. Aí vai ser até engraçado, porque vamos supor que o Gilmar Mendes vira e fala assim, mas o Senado está desrespeitando a lei ao definir que pode julgar um ministro do STF. Então você está acusando o Senado de crime de hermenêutica? Exatamente o crime que você falou que não podia ser acusado, os ministros do STF não podiam ser acusados? De novo, a Constituição garante privativamente ao Senado Federal o julgamento dos ministros do STF. Então pronto, é muito simples isso. Só tem que ter coragem, tem que ter culhão, tem que ter alguém lá no STF para botar o pau na mesa e falar, não, vamos julgar isso daqui, vamos julgar de acordo com a lei que a gente entendeu aqui. Mas o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes diz que é inconstitucional. Pois é, foda-se ele. A gente que tem a competência privativa para julgar ministros do STF aqui, né? Então a esquerda está comemorando, por quê? Porque já estava apavorada, porque já viu que vai perder a eleição ano que vem, que a direita vai fazer um monte de senadores. Aliás, se não tivesse esse problema, provavelmente o Gilmar Mendes nem iria querer comprar essa briga. No final das contas, isso mostra só que eles estão desesperados, que eles sabem que você tem uma chance grande da direita ganhar a eleição do ano que vem e conseguir fazer essa estratégia, né? A direita está chamando a coisa de golpe, blindagem, o que é verdade, mas de novo, só porque eles não estão percebendo o problema. O problema é a Constituição dá o direito, compete privativamente ao Senado Federal. Então, por óbvio, o STF não pode mexer na lei de impeachment. Só o Senado Federal pode decretar a lei de impeachment inconstitucional ou fazer interpretação conforme a Constituição. É competência privativa do Senado Federal, até por lógica. Porque senão, se o STF pode mexer na própria lei que controla o STF, não tem separação de poderes, o STF está se blindando, né? Então vamos ver se o pessoal do Congresso, do Senado, ano que vem, 2027, digo, né? O pessoal do Senado que for eleito ano que vem, se vai ter culhão para isso, né? É lógico, a gente ainda tem outros caminhos também, como eu falei, fazer o impeachment do cara lá da PGR também, pode ser feito o impeachment dele também antes do pessoal do STF, pode-se fazer outras coisas também nesse meio do caminho, e vamos ver se o STF vai controlar isso daí, vai votar essa medida cautelar do Gilmar Mendes dessa forma, né? Para mim, mostra só aquela coisa de sempre, o pessoal está desesperado. Tá desesperado. Peter, você fala que eles estão desesperados, mas eles estão batendo. Meu amigo, é porque eles estão desesperados. Senão eles não precisavam fazer isso. Eles estão batendo, estão fazendo e mudando a lei na cacetada e coisa e tal. Eles sabem que isso ia gerar reação pra caramba. Estão fazendo isso porque estão desesperados. A gente está ganhando esse jogo, a gente vai ganhar esse jogo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.